mais uma ameaça no documento final do SINDO para o Brasil, para a nossa Amazônia e para o nosso povo. Meus caros brasileiros, eu retomo os comentários sobre o documento final do SINDO, com o ponto 71. Na gravação anterior, eu tratei da questão do ponto 10, mostrando que havia uma visão criminosa que destruía a Amazônia e que terminava que as vítimas são os setores mais vulneráveis, as crianças, os jovens, as mulheres e a irmã Mãe Terra, e mostrando a minha perplexidade diante dessa afirmação. No documento, no número 71, o que nós lemos? Constatamos que a intervenção do ser humano perdeu seu caráter amigável para assumir uma atitude voraz e predatória que tende a espremer a realidade até o esgotamento de todos os recursos naturais disponíveis. Isso não tem nenhum fundamento na realidade, especialmente no Brasil. Como eu já disse em vezes anteriores, o Brasil mantém 63% da sua vegetação originária. E a Amazônia, a parte da rainforest, a parte da floresta úmida, o chamado que estão tão proclamado pulmão do mundo, que não é pulmão do mundo, está praticamente intacta. Continua o texto. O paradigma tecnocrático que tende a exercer o seu domínio também sobre a economia política. Para se opor a isso, e que prejudica gravemente a vida, é necessário buscar modelos econômicos alternativos, mais sustentáveis, amigáveis com a natureza, com um sólido sustento espiritual. Eu não entendo o que é sólido sustento espiritual para a conservação da terra. A respeito da questão amigável, de fato, a região da Amazônia Legal, não da floresta úmida, que está sendo explorada racionalmente e está sendo uma verdadeira redenção para a terra. Por quê? Porque aqui era o cerradão, e que com a plantação de soja, de milho, de trigo, favorece a captação do carbono e não prejudica. Pelo contrário, trouxe um progresso extraordinário para o Brasil e, graças a isso, exatamente, nós alimentamos 1/4 da população do planeta. Continua. Por isso, junto com os povos amazônicos, pedimos que os estados deixem de considerar a Amazônia como uma reserva inesgotável. Ninguém está querendo esgotar a Amazônia, porque ninguém está querendo tocar na floresta úmida, que, aliás, não se presta para a agricultura. Mas é uma falácia, é sempre uma espécie de realejo, afirmando que o modelo econômico brasileiro tende a esgotar a terra, chegar até o fim. Nós temos possibilidade, nós temos reservas. O Brasil tem 180 milhões de hectares sem tocar na Amazônia. Gostaríamos, continua o texto, que desenvolvesse políticas de investimento que tenham como condição para toda intervenção o cumprimento de altos padrões sociais e ambientais e o princípio fundamental da preservação da Amazônia. Ninguém está querendo depredar a Amazônia, ninguém está querendo desmatar a Amazônia. Por isso é necessário que leve em conta a participação dos povos indígenas organizados, de outras comunidades amazônicas e das diferentes instituições científicas que já estão propondo modelos de aproveitamento da floresta em pé. O novo paradigma de desenvolvimento sustentável deve ser socialmente inclusivo, combinando conhecimentos científicos e tradicionais para empoderar as comunidades tradicionais e indígenas, em sua maioria mulheres, fazendo com que essas tecnologias sirvam para o bem-estar e a proteção das florestas. Francamente, eu não consigo entender o que eles querem dizer com isso. Por que é predominantemente das mulheres? Seriam dos homens que cultivam. As mulheres são chamadas de ser as mães de famílias. Exatamente, o SINDO, essa visão toda do SINDO, é uma visão completamente desligada da realidade e difícil de compreender. E os comentários dos progressistas exatamente se aproveitam desse documento para criticar toda a política ambiental, social do atual governo. Aliás, eles dizem do desgoverno, que demonstra, segundo a esquerda católica, a mais completa oposição entre uma e outra, quer dizer, entre as políticas sociais e ambientais.
E termina dizendo que o ministro do Meio Ambiente custa a se mexer para providenciar socorro da terra contra um incêndio de proporções continentais, como recentemente acontecido na região. Não houve nenhum incêndio de proporções continentais. Não houve incêndio na floresta úmida, porque, como eu já disse, não pega fogo. Houve algumas queimadas nas regiões periféricas, na Amazônia Legal, mas não era na Rainforest. Absolutamente não houve, mas é uma propaganda para criar um fantasma, a ideia é que nós estamos depredando o planeta, que com isso nós estamos queimando o mundo, etc. E, continuando com essas críticas da esquerda católica, a ministra da Agricultura está acelerando ao máximo a licença de compra e venda de agrotóxicos capazes de envenenar a terra e a gente da terra. Primeiro, não são agrotóxicos, são defensivos agrícolas. Se quiser acabar com esses defensivos agrícolas, então fechem todas as farmácias do Brasil. Porque que é um remédio? É um defensivo para o corpo humano. E o agrotóxico, que o chamado agrotóxico são, na realidade, defensivos agrícolas, são meios de diminuir a necessidade de diminuir as pragas e, com isso, aumentar a produção. E com os métodos mais modernos da agricultura, o consumo desses defensivos agrícolas no Brasil é dos menores do mundo, como mostram várias estatísticas. Não há nenhum país que use menos defensivos agrícolas que o Brasil. Mas é tudo uma falácia para procurar denegrir o atual progresso do Brasil e as possibilidades incomensuráveis que tem em nossa pátria para o barateamento dos alimentos em nível interno e, sobretudo, para alimentar o planeta. Eu não compreendo, portanto, por que essa insistência, uma espécie de verdadeiro realejo contra o nosso progresso e contra a realidade brasileira, que, eu insisto, o Brasil dos países ecologicamente mais bem sustentável do mundo, mais bem preservado do mundo. É isso que eu teria a dizer hoje, nesse comentário suplementar sobre o documento final do Sino da Amazônia. Meus caros brasileiros, difundam essa realidade, estudem o Brasil, amem o Brasil, mostrem o que são as maravilhas do Brasil e não estejam continuamente criticando, para não evitar com que a esquerda católica esteja continuamente denegrindo a nossa pátria. Clique aqui, inscreva-se e o futuro está em nossas mãos.